chegou o momento de colocarmos em prática nossa carteira de investimentos. E o pior já passou, pessoal. Respondemos o questionário do perfil do investidor. Nesse exemplo, descobrimos que o nosso perfil seria um perfil moderado. Você respondeu o seu, já tem o seu perfil sugerido. Passamos pelos principais indicadores de renda variável, seja ações, seja fundos imobiliários. Falamos um pouquinho de investimentos no exterior, criptoativos, ETFs, ações americanas, para quem já busca uma exposição internacional, de fato investindo em outros países. E agora a parte mais fácil é colocar em prática, é pegar aquele seu aporte mensal, ir lá na corretora, ir lá no seu banco e efetivamente incluir a ordem de compra. Isso, convenhamos, é simples. O principal que devemos considerar e o mais importante nesse caso é o momento de escolher os ativos, é entender qual ação faz mais sentido para a sua estratégia, qual fundo imobiliário, analisar os números, entender os balanços, os relatórios gerenciais e assim por diante. Nesse exemplo, pessoal, utilizarei novamente o Status Invest, plataforma gratuita, somente para exemplificar como eu hoje montaria uma carteira iniciante. Utilizarei o valor de R$ 10.000 como forma de diversificação. Claro que se você está começando e tem R$ 100, R$ 200, R$ 1.000, R$ 100.000, qualquer valor, o sentido, a estratégia por trás é a mesma. Eu utilizarei uma carteira de 10.000 porque a minha carteira, nesse exemplo, ela será diversificada entre renda fixa, ações, fundos imobiliários e ETF. Se você começa com R$ 100, você não vai conseguir comprar uma cota do ETF, por exemplo, do IVVB11, que está sendo cotada a R$ 400. Aí, de fato, você não terá uma diversificação tão alta. E até mesmo eu não sugiro. Caso você comece com menos de R$ 1.000, comece pela renda fixa. Aí depois de você comprar a renda fixa, lá no mês seguinte você compra uma ou duas ações. Lá no terceiro mês você compra mais uma ação e assim por diante. Quando você montar o seu portfólio como um todo, você terá um patrimônio maior e daí sim você começa a reaportar novamente naqueles primeiros ativos, fazendo um rebalanceamento da sua carteira de forma constante. Nesse exemplo hipotético, utilizarei o Status Invest, é uma carteira totalmente hipotética, pessoal, então eu até não recomendo e não sugiro que você replique essa carteira nos seus investimentos reais. Isso aqui é somente um exemplo didático. Os ativos do último vídeo que eu elenquei ali na planilha do Excel foram ativos que me veio na cabeça. Claro, são ativos sólidos? São. São ativos que apresentaram bom desempenho historicamente? São. Mas eu não fiz nenhuma análise mais detalhada acerca de preço, se vale a pena, se o ativo está caro, se está barato, projeções futuras. Não, eu fiz somente um exemplo baseado entre os principais ativos negociados para exemplificar para vocês. A partir do momento que você finalizar esse curso, você terá um conhecimento intermediário para que você busque aquele balanço daquela empresa que você almeja investir, aquele relatório gerencial do fundo imobiliário, buscar aquela estratégia se vale a pena você comprar um ETF americano ou se você vai guardar dinheiro para daqui a pouco investir diretamente em uma estoque lá nos Estados Unidos e assim por diante. Cada investidor tem a sua estratégia e o seu momento de vida. Alguns começam com mais, outros com menos. Mas a estratégia e a dica que eu dou é: busque sempre aplicar o conhecimento que você fez. Nunca tomar uma decisão baseada na emoção. Busque estudar, entender por qual motivo aquele ativo faz ou não sentido e aí sim você decidir aportar ou vender que seja. Nunca se baseie somente numa opinião terceira sem saber o que efetivamente de fato está ocorrendo. Vamos à prática com o Status Invest em mãos. Vou iniciar então a nossa carteira de investimentos. Utilizando aqui a aba lateral, na parte de transações, iremos adicionar as transações. E claro, aqui é uma carteira totalmente fictícia. Você, quando montar a sua carteira de investimentos, você vai lá na sua corretora, no seu banco, indiferente de qual seja, aquele que melhor te atende, e você vai, de forma semelhante, fazer a sua ordem de compra. Aqui estou usando somente de forma hipotética. Transações adicionar. Vamos começar então pela renda fixa. Renda fixa, da mesma forma que eu citei na planilha, eu vou utilizar títulos públicos, nesse caso o Tesouro Direto. Nesse perfil que nos foi sugerido, perfil moderado, teremos uma exposição de 60% em renda fixa, onde eu irei dividir 20% em títulos
pré-fixado, 20% em títulos pós-fixados e 20% em títulos Tesouro IPCA+, baseado naquelas premissas que estudamos lá no módulo de renda fixa. Lembra diferenciação, marcação a mercado, o que é mais indicado para longo prazo, liquidez e assim por diante. Vou fazer a compra então de 20% de cada título, começando com o nosso. Vamos colocar aqui, na verdade, a corretora, vamos colocar B3 e o nome do ativo, vamos começar pelo nosso Tesouro Selic. Nesse caso, eu vou pegar um Tesouro Selic 2031. Como ele tem liquidez diária, em tese não teria muita diferença, a não ser a taxa que muda um pouquinho de um ano para o outro. Tesouro Selic, nessa carteira fictícia, vou começar com o valor de R$ 10.000, então eu vou ter R$ 6.000 do total da carteira exposto em renda fixa e R$ 2.000 em cada classe, pós, pré e IPCA+. Nesse caso, então, vou comprar R$ 2.000 em Tesouro Selic. E aqui, pessoal, eu vou arredondar, vale a pena. E quando você for fazer a compra, por exemplo, do título público, vai ter o preço daquele título e você consegue comprar fracionado. Aqui eu vou usar, como é só um exemplo, um título como se o título estivesse valendo exatamente R$ 2.000, mas dificilmente você vai encontrar nesse valor. Então você vai ter que verificar o valor do título e fazer uma ordem de compra baseado de forma fracionada com o valor que você quer aportar. Mas isso na maioria das corretoras e bancos, automaticamente, quando você insere o valor, ele faz esse cálculo sem problema nenhum. Então, iniciando com o nosso Tesouro Selic, um título pós-fixado visando liquidez e previsibilidade, R$ 2.000. Vamos adicionar então mais um, nesse caso será o Tesouro pré-fixado, e aqui o prazo também difere de um investidor para o outro. De forma hipotética, vou pegar aqui o Tesouro 2029. Vamos colocar também como se fosse um título apenas no valor de R$ 2.000. E por último, o nosso queridíssimo IPCA+. Vou pegar o IPCA de prazo longo, vamos pegar o IPCA 2045. Atualmente estamos vivendo excelentes momentos de taxas de renda fixa. O IPCA+, até alguns anos atrás, o IPCA mais 6 era considerado uma excelente rentabilidade, algo difícil de conseguir. Hoje já passamos por IPCA mais 8 e estamos na média de IPCA mais 7,5 aproximadamente, que é bem acima do que antes era difícil de acontecer. De fato, a Selic em patamar elevado, ela proporciona esses rendimentos acima da média. Mas, lembrando, fique de olho na marcação a mercado, que títulos IPCA+, e pré-fixados podem sofrer. Também o preço, então, de R$ 2.000. Ok, vamos então partir agora para a parte de ações. Nesse caso, decidimos, baseado no nosso perfil, em ter uma exposição de 20% em ações dividido naqueles 5 ativos. Então, basicamente, teremos uma exposição de R$ 400 em cada empresa. Começando então pela nossa lista, BBAS3, setor bancário. Nesse caso, no dia que eu gravo esse vídeo, a cotação de BBAS3 é de 21,63 centavos. Podemos comprar 18 ações de BBAS3. Aproximadamente vai dar 389, um pouquinho abaixo da média de R$ 400, mas depois a gente consegue compensar em outros ativos. Lembrando, aqui varia de acordo com o seu aporte, não precisa ser exatamente o mesmo número. Vamos então salvar, corretora B3, nosso próximo ativo, Sanepar, SAPR4. Nesse caso, hoje, SAPR vem sendo cotada a 7,24, podemos comprar 55 ativos, R$ 398. Próxima ação, CEMIG 4, cotada a 11,30, podemos comprar 35 ativos. Próxima ação, temos nossa querida Petrobras, Petro 4. Na cotação atual, podemos comprar 13 ativos, passaria um pouquinho, mas ainda está na média. E para fechar, com chave de ouro, a nossa carteira hipotética de ações Vale 3, podemos comprar 7 ações da Vale. Fechamos a nossa carteira de ações. Partimos agora para o próximo segmento, que seria fundos imobiliários. Uma pequena exposição de 10% do valor total da carteira. R$ 1.000 dividido em 5 ativos. Então, teríamos R$ 200 por ativo. Então, novamente, na corretora, colocamos B3 ativo, começando pelo HGLG11, um dos maiores fundos de logística atualmente disponíveis na Bolsa de Valores. Preço de 159, nesse caso, poderemos comprar um ativo, vamos colocar, vai ficar um pouquinho abaixo da média, mas depois a gente compensa em outros ativos. Lembrando que na média o valor seria de R$ 200 por fundo imobiliário. Um ativo do HGLG. Segundo ativo, nosso querido XPML11, um fundo de shopping, sendo negociado atualmente em R$ 104,90, daria 2 ativos. Nosso terceiro ativo, vamos pegar o KNCR11, um grande fundo de papel da Quineia,
103,95 daria para pegar duas cotas do KNCR11, o HGRU, opa, aqui é a corretora, HGRU11, hoje sendo cotada 126,27, daria para pegar duas, aqui passaria um pouquinho, mas daí a gente compensou lá no HGLG, R$ 252. E para fechar, KNRI 11, um fundo híbrido também da Quineia, 146 aqui. Vamos colocar um pouquinho a menos, porque o IVVB11 vai passar um pouco pela cotação atual. Então aqui a gente deixou um pouquinho defasado a carteira de fundos imobiliários, mas é algo que daí no futuro a gente consegue estar rebalanceando conforme novos aportes. 146,80. E na parte então de ETFs, para fechar com chave de ouro a nossa carteira inicial com uma exposição também diversificada no exterior, temos o nosso IVVB11, um famoso ETF que replica o S&P 500, uma das maiores bolsas de valores do mundo todo. Então vamos pegar IVVB11. Vale destacar, por mais que ele é um ETF norte-americano, ele é negociado na B3. Então eu deixo a sugestão e novamente frisando o que foi citado anteriormente, pessoal, se você busca de fato uma exposição internacional, de ter o seu dinheiro lá nos Estados Unidos, por exemplo, você pode investir no QQQ, no VOL, no IVV, que são ETFs que literalmente são negociados nos Estados Unidos. Você tem a exposição via ETF, que é um ativo muito bom, que já vem diversificado e você compra apenas uma cota e já tem exposição a N, um grande número de empresas. Só que você precisa de uma corretora internacional, você vai pagar taxa de remessa, você vai pagar IOF, conforme falamos lá atrás. Nesse caso, o IVVB11, ele também é um ETF bem semelhante aos demais, só que ele é negociado na B3. Então você não precisa abrir conta em outro banco, você pode comprar diretamente como sendo qualquer ação ou fundo imobiliário. Você terá exposição já ao índice do S&P 500 nesse exemplo. A única diferença é que o teu dinheiro, o teu patrimônio ainda permanece no país. Então, se você tem um patrimônio mais elevado e já busca tirar um pouco do teu valor para outros países, diminuir esse risco diretamente que o Brasil representa para o seu patrimônio, aí sim, de fato, eu te sugiro abrir conta e mandar o teu dinheiro para fora do país. Mas o foco desse curso é uma carteira para iniciantes, é um valor pequeno, somente visando ter uma exposição internacional. E com certeza o IVVB11 é simples, objetivo e que tende a trazer bons retornos a nós. Nesse caso, a cotação no preço atual é de 398,53. Aqui poderíamos comprar umas 3 cotas. Passaria um pouquinho dos 10% do valor total da carteira que elencamos conforme o nosso perfil moderado, mas de qualquer forma fica bem próximo à média total. E vamos salvar. Fechando então, pessoal, aqui vai ter todo o histórico das ações que a gente comprou. Se você quiser comprar um CDB, um RDB, LC, LCA, sem problema nenhum, desde que sendo renda fixa e que você entenda a diferenciação entre um ou outro, o risco de cada um, o imposto que difere entre um ou outro, não tem problema nenhum. Você monta a carteira de acordo com a sua estratégia. Nossa carteira de investimentos está efetivamente estruturada, então, pessoal. Basicamente, a minha estratégia era alocar próximo a R$ 10.000 e passou um pouquinho, mas ficou na média do que era esperado. Acessando aqui então Status Invest, aqui na aba de patrimônio, vamos resumir todo o portfólio como que ficou. Uma exposição de aproximadamente 20%, quase 20% em ações, dividido entre 5 setores perenes. Setor de bancos, com Banco do Brasil, CEMIG do setor elétrico, Petrobras, setor petrolífero, Sanepar de saneamento e Vale do setor de mineração. Empresas que possuem um bom histórico e também um bom potencial de pagamento de proventos. Quando falamos em fundos imobiliários, uma exposição de aproximadamente 10% do patrimônio total, com HGLG, um fundo de logística, Renda Urbana com HGRU, KNCR11, fundo de papel, KNRI, um fundo híbrido, e XPML11, um fundo de shopping. Vocês podem perceber, pessoal, que com R$ 3.000 aproximadamente, nós montamos uma carteira de renda variável com 20 ativos, extremamente diversificada e que tem um bom potencial de retorno quando olhamos longo prazo. Então não é necessário um valor muito alto para começar. Vale ressaltar novamente, essa é uma carteira totalmente hipotética. Se você está começando com R$ 1.000, com certeza você pode comprar uma quantidade menor de ativos. Mas o que eu deixo aqui é essa estratégia de diversificação. Comprar setores perenes e que no longo prazo possam apresentar um bom potencial de valorização e também proventos para quem busca uma renda passiva. Quando falamos de renda fixa, conforme o nosso perfil moderado, compramos mais da metade da carteira em renda fixa. Mas também, se você tem um perfil mais conservador,
Sugiro eu que você comece com uma renda fixa ainda maior no seu patrimônio, por exemplo, a 80, 90% de renda fixa, e conforme o seu perfil for aderindo maior ao risco, você pode estar aumentando sua exposição em renda variável. Mas nunca compre acima do que você está disposto a correr de risco. Em cenários de crise ou de volatilidade, seu patrimônio pode sofrer e você acaba deixando de lado esse investimento, desistindo de investir porque acaba tendo um prejuízo muito alto acima do que era esperado. Então, renda fixa, com certeza, é muito importante no seu portfólio. Elencamos R$ 2.000 em cada exposição, Tesouro IPCA+, pré-fixado e Selic. Aqui eu tive que fazer um ajuste. Anteriormente, eu fiz a compra arredondando um título por R$ 2.000, mas o Status Invest ele fez uma equivalência comparado ao preço atual do título. Então, eu tive que fazer uma breve alteração e mudar a quantidade de títulos comprados para arredondar por R$ 2.000 aproximadamente por cada exposição. Título pós, pré e indexado à inflação. Um ajuste pequeno operacional aqui que na prática para você não vai mudar nada, a corretora vai fazer isso para você, mas somente aqui para chegar próximo à exposição dos 60%. E o ETF internacional, nesse caso IVVB11, uma exposição um pouquinho maior aqui dos 10%, mas devido a nós comprarmos 3 cotas, arredondarmos aí para 3 cotas, visando também ter um retorno advinda do S&P 500, uma das maiores bolsas de valores mundialmente. De forma resumida, pessoal, o que pode ser alterado aqui? De acordo com a sua estratégia, a exposição em cada classe de ativo você pode alterar sem problema nenhum. Se você tem um patrimônio maior, ao invés de você comprar o IVVB11, você pode comprar mais de um ETF ou até mesmo, visando uma diversificação internacional, você pode abrir conta em uma corretora internacional e, por exemplo, comprar o VOO, que também vai replicar o S&P 500. Então, de forma semelhante ao IVVB11, você compra o VOO, ou você compra o QQQ, que replica o Nasdaq também, e você tem uma exposição extremamente diversificada, atrativa, mas com o seu patrimônio dolarizado, com essa exposição diretamente lá nos Estados Unidos, diversificando ainda mais a sua carteira. De modo geral, pessoal, a ideia do curso foi essa, mostrar para vocês como é importante você entender o seu momento atual, fazer um diagnóstico financeiro, entender o risco que você está disposto a correr baseado no perfil, no questionário do perfil do investidor, montar uma carteira de ativos que, pelo menos de forma básica, entendemos como que funciona, os indicadores. Aqui eu citei alguns ativos diretamente que me vieram na cabeça, porque eu sei que são ativos sólidos, mas claro que quando você for investir, você vai pegar aquele conhecimento que vimos lá na parte das ações, dos indicadores fundamentalistas, do preço sobre o lucro, do ROI, da margem, vai olhar aliado ao balanço da empresa, por exemplo, do Banco do Brasil, e vai verificar, vai confirmar se realmente faz sentido para você. Aqui eu elenquei porque são realmente ativos sólidos, mas nem sempre Banco do Brasil, ou CEMIG, ou Petrobras será o melhor ativo para a sua estratégia. Ao invés de você comprar CEMIG, você pode comprar Taesa, pode comprar Eletrobras, sem problema nenhum. Por isso que é necessário você entender o procedimento para você mesmo fazer a sua análise. Fundos imobiliários, da mesma forma, uma diversificação setorial, nunca foque somente em altos dividendos. Fundos de papel tendem a pagar mais dividendos, mas eles também têm um risco. Então eu não sugiro você montar uma carteira olhando somente para fundos de papel, por exemplo, visando um maior recebimento de dividendos. Em cenários de alta da Selic, esses fundos podem ter uma forte marcação ao mercado e também serem impactados negativamente, puxando a sua rentabilidade para baixo. Novamente, a diversificação é a chave do sucesso nos fundos imobiliários. Tesouro, Selic ou CDB, renda fixa do seu banco sem problema nenhum, também é inevitavelmente importante no seu portfólio e uma exposição internacional. E claro, aqui abre margem também a ETFs de criptomoedas, se você busca uma diversificação também nessa classe de ativos. Se você busca um ETF de outro país, da bolsa asiática, da bolsa da China, do Japão, sem problema nenhum, você pode comprar, com certeza terá alguma opção disponível na B3.